Existe um mito circulando por aí de que ter a testosterona alta faz o seu cabelo cair. Hoje, meu querido, eu vou te mostrar com detalhes porque ter altos níveis de testosterona de forma 100% natural não vai te deixar calvo, beleza? E para você entender bem esse tema, primeiro eu preciso te explicar como acontece a queda de cabelo. Então, por que essa queda de cabelo acontece e como ela acontece? Vamos lá. Primeira coisa que quando a gente fala de calvície, de queda de cabelo, a gente tem que entender que é um processo multifatorial. Então, existem vários pequenos elementos que, quando somados, podem te levar à calvície, assim como um desses elementos, quando desponta muito, acaba também causando este efeito. E vamos falar de alguns deles. Por exemplo, o excesso de elementos estressantes no seu dia. E quando a gente fala de estresse aqui, não é só aquele estresse que a gente entende como estresse cotidiano, né? Então, pô, sei lá, meu chefe tá me cobrando muito, tô devendo dinheiro, tô enrolado, as coisas que eu tô fazendo estão dando errado, enfim, não é só esse tipo de estresse, mas também o estresse físico, por exemplo, é um elemento que vai corroborar, porque no final das contas, todo esse elemento estressante, ele culmina no quê? No aumento de cortisol. Então todo esse elemento, que pode ser psicológico, pode ser, enfim, o que for, ele vai culminar em um elemento fisiológico no final das contas. E para te dar um bom exemplo do que é um estresse físico, a gente pode estar falando da falta de sono, tá? Da falta de sono. Então, série de elementos que vão culminar e que podem desencadear na queda de cabelo. Além disso, quando a gente fala de outros pontos, a gente pode estar falando também de falta de entrega de nutrientes para que esse cabelo cresça forte, enfim, para que tudo aconteça. E aqui é um elemento mais relacionado à alimentação. Agora, um outro ponto, e que é o fator mais importante de todos, é a sensibilidade do folículo ao DHT. Então você vai ter, basicamente aqui, esses folículos de cima, inclusive, tá? Eles são os mais sensíveis ao DHT, e depois eu vou te explicar com detalhes o que é o DHT por si só. Mas o que você precisa entender é que é o seguinte, inclusive, tá? Quando você vê um cara que é calvo, que é careca, enfim, ele nunca vai ser careca aqui dos lados. O cabelo dele sempre vai crescer aqui dos lados, tá? E geralmente a galera raspa pra ficar uniforme, né? Pra não ficar igual o cabelo de padre aqui, que era cabelo de freio. Mas o fato é que os folículos aqui de cima, eles podem ter uma alta sensibilidade ao DHT, enquanto os daqui do lado, comumente eles não vão ter, tá? Comumente eles não vão ter nenhuma sensibilidade nesse sentido. E esses folículos aqui de cima, quanto maior a sensibilidade ao DHT, na presença do DHT, eles vão cair, certo? Esse aqui é um componente genético. É um componente genético. E ele é o que mais influencia na queda de cabelo. Então, se você tem uma genética que favoreça a queda de cabelo, meu querido, sinto lhe informar, mas você vai ficar a vida inteira lutando contra isso, porque justamente essa sensibilidade é a que vai ser primordial quando o processo de calvície se instaura no homem, beleza? Vamos lá, entendido isso, entendido como funciona, como acontece a queda de cabelo, vamos entender a relação entre a testosterona e esta calvície. A gente precisa entender que é uma relação indireta. Em que sentido? A testosterona, ela pode ser reduzida ou transformada, então, em DHT, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então a gente pega a testosterona, a gente, né, o corpo pega a testosterona e reduz ela em DHT. E esse DHT vai causar a queda de cabelo, caso o folículo seja sensível. Então, caso você tenha genética para a queda de cabelo, a presença do DHT faz com que este cabelo, de fato, caia. E é importante sempre frisar a questão da genética, porque você vai encontrar pessoas que não têm genética, não têm essa predisposição para queda de cabelo. Isso aqui, meu amigo, tanto faz, tanto fez. Não interessa quanto está o nível de DHT do cara, não interessa nada. Por quê? Porque a genética dele favorece com que ele tenha cabelos até o final da vida. Perfeito? E por isso, então, que se usa finasterida ou dudasterida num tratamento de calvície, porque ela bloqueia 5-alfa-redutase. Como ela bloqueia 5-alfa-redutase, você diminui o que é a expressão de DHT. Você diminui essa conversão entre testosterona e DHT. Fazendo com que, então, como tem menos DHT, como o folículo é sensível ao DHT e tem menos DHT, bom, o folículo não cai, ele permanece lá. E é claro, aí você vai ter outros tantos colaterais e coisas relacionadas a isso, que é da falta de DHT no corpo. Porque aí também não é só, a vida não é só uma maravilha, né? Então você vai acabar tendo o que é esses colaterais pontuais da queda de DHT. Aí você vai ter que, pô, fazer todo um. Enfim, é foda, porque aí o cara vai ter que tratar com mais outras coisas para poder suprir o que é o colateral da falta de DHT, e aí vira uma bagunça toda. Mas é importante que você entenda que é uma relação indireta. Então não é necessariamente a texto que age diretamente na queda do cabelo, mas sim o DHT. E aí a conversão dessa texto em DHT faz com que, aí sim, caso o folículo seja sensível, ele cai. Eu repito isso muito, cara, porque de fato isso aqui é o fator mais primordial de todos, o mais preponderante de todos. É a sensibilidade do folículo ao DHT. Por isso que ao fazer, por exemplo, aquele transplante que tira o cabelo do lado e bota em cima, o cabelo do cara não cai mais. Por quê? O cabelo que ele transplantou não cai, porque o folículo aqui do lado, ele não tem essa sensibilidade ao DHT. Entende?
Então vamos lá. Dito isso, cara, dito isso, por que quem usa então a testosterona exógena, o cara que tá usando anabolizante, por que o cabelo do cara cai? Vamos bater esse papo também, afinal essa dúvida deve ter surgido na sua cabeça. Pô, Rodrigo, entendi que a testosterona não influencia diretamente, então, mas por que esse cara aí tá tomando texto exógeno? Aí o cara tinha cabelo, aí começou a tomar bomba, o cabelo do cara caiu. Por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro, cara, porque os níveis de testosterona do cara vão para 3.000, vão para 5.000, enfim, depende de quanta bomba o cara tá tomando. Isso vai bater 5 a 8 vezes os níveis naturais quando a gente pensa no cara no seu prime de produção de testosterona. Vai bater ele perto de 800, 900, digamos, o cara no prime natural, cara, 800, 900 de testosterona, 1.000 muitas vezes de testosterona. Esse tem um cara com 5.000 de testo. E aí é óbvio que o estímulo vai ser muito maior do que o máximo natural para poder justamente fazer essa conversão em DHT. Então o cara vai estar com a testo alta, então o cara vai estar com o DHT muito alto. E aí sim, por mais que o folículo ele tenha uma sensibilidade, digamos, esse cara ele tem uma sensibilidade já diminuta no DHT. Então naturalmente ele não ficaria calvo. Só que aí esse cara tá dando tanto estímulo por conta do excesso de DHT, por conta dessa conversão de testosterona em DHT, que aí sim, pô, aí é inevitável. Por mais que a sensibilidade seja baixa, esse cara tá dando 5, 8 vezes mais estímulo, porra, é como se dentro o filtro ali aumentasse muito, entendeu? Então qualquer estímulozinho que ele vai dar vai ficar muito mais potente por conta disso, perfeito? E é por isso que você precisa entender. E qual que é o processo que você precisa entender com detalhes, cara. E por que que eu vou te mostrar aqui por que que testosterona alta, de fato, ela não te deixa calvo dentro do espectro natural. Porque o que que acontece, cara? Primeiro ponto, não existe tratamento para queda de cabelo que envolva baixar testosterona, isso não existe, tá? Então, se você for no médico, aí, se você for no dermatologista, pô, procurar sobre calvície, o que, que ele vai. Cara, nenhum caso, não existe nenhum caso, tá? Nenhum tratamento que o cara vai te falar pra você baixar a testosterona. Isso não tem cabimento. O que ele vai fazer é justamente controlar o DHT, tá certo? Segundo ponto, tá? Ter a testosterona alta ou baixa dentro dos níveis naturais não vai influenciar na queda de cabelo de forma significativa, porque o elemento genético é soberano. Então o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, mesmo você com 200 de testosterona, se você tem a genética para queda de cabelo, o seu cabelo vai cair. É isso. Ah, tem 200, tem 800. Meu irmão, vai cair igual. Vai cair igual. Meu cabelo começou a cair, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 200, 300 de testosterona. Meu cabelo começou a cair. Então não é ter menos texto que faz seu cabelo se preservar. Não é como se você falasse, pô, cara, eu queria tanto aumentar texto, mas meu cabelo vai cair. Cara, dentro da faixa natural não é assim que funciona. Se você já tem genética, já vai acontecer. Entendeu? Tanto que se você for levar em consideração, tá? Existem até casos e relatos de mulheres que acabam tendo queda de cabelo também. É claro, não tão severa quanto a dos homens, mesmo tendo níveis de testosterona muito abaixo. Tendo níveis de DHT mas muito abaixo. Mas por conta da sensibilidade genética, entende? Então, vamos lá. De novo, ter a testosterona alta ou baixa dentro dos níveis naturais não vai influenciar nessa queda de cabelo de forma significativa. Porque já era, já tá acontecendo. Entendeu? Já tá acontecendo. Com 200, com 100 testosterona, com 800, com 900. Entende? Então é uma coisa que você não deve se preocupar, de fato, cara. Porque, assim, e aí é claro, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas, vamos lá, vamos dizer então que, porra, você dobrou a sua testosterona. Você dobrou. Você tava com 200, tava com 300, agora tá com 600, tava com 400, agora tá com 800. Isso vai acelerar o quê? A perda de meia dúzia de fios ao longo de. Meia dúzia, enfim, todo elemento aqui é extrapolação para você poder entender. Mas é você perder meia dúzia de fios por, sei lá, mais rápido em o que ia chegar 2 anos para frente, vai chegar 2 anos para trás agora, tá? E não é como se fosse um estalar de dedos também, pô, existe todo esse processo. O fato é que já vai ser desconfortável desde o início, porque você já tem a genética para queda de cabelo, então mesmo tendo 200, mesmo tendo 800. A única diferença é que agora você tá com muito mais disposição, tá com muito mais libido, tá com muito mais potência, tá com, porra, muito mais energia. Enfim, você consegue fazer outras coisas com isso. Então, o ponto que eu quero te entregar é justamente esse, cara. Isso é uma coisa que eu não me canso de falar para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem um máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. E o último elemento que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: se a testo fosse igual a calvície, né? Então, pô, tem testo alta, tô calvo. Tem testo baixa, tô blindado contra isso. Cara, todo careca teria testo alta. Confere?
Confere, todo careca. Não precisa nem fazer exame de texto. Você olha lá, o cara tá careca, texto alto. E todo cara cabeludo tem texto baixo. Não é? Então, se fosse assim, já dá pra matar. Ou então, todo mundo com texto alto seria careca. Todo mundo. E todo mundo com texto baixo seria cabeludo. E aí, o que, que acontece? Todos os atletas de fisiculturismo, por exemplo, onde é uma modalidade que o doping impera, esses caras seriam tudo careca. O que não é a realidade, não são todos que são. Assim, você pega, por exemplo, categorias como a Classic Physique, por exemplo. Cara, você vai ter a imensa maioria da rapaziada com cabelo. Ou então categorias tipo Men's Physique, cara. Que agora tá embaixo isso aí, mas, pô, há 10 anos atrás isso era famoso pra caramba, né? Era a categoria do momento, entre aspas. Então, cara, você pega, o cara tinha que ser até bonito e tal pra performar bem na categoria. Os caras tudo com cabelo, mesmo usando anabolizante. Entende? É isso que eu quero te mostrar, cara. Que não é uma relação direta entre essas duas coisas. E que a grande questão é se você tem genética ou não pra isso. E que se você tem genética pra isso, cara, ter testosterona mais alta ou menos alta não vai influenciar, entendeu? É triste dizer isso. Gostaria eu, cara, gostaria eu. Enfim, meu cabelo começou a cair quando eu tinha uns 22 anos de idade. Gostaria eu de dizer pra você que não, porra, testosterona. Só você não ter testo alta que teu cabelo fica, mas não é assim. Não é assim. Começou a cair meu cabelo, porra, sei lá. Eu tinha 22 anos de idade, com um texto de 299. Entende? Então, depois que, pô, subia texto pra mais de 900, cara, caiu igual. Eu já tava caindo, continuou caindo normal. Não percebi meu Deus, agora caiu pra caralho também. Não, continuou caindo normal, enfim, tá do jeito que tá. Então, cara, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso. Esse vídeo surgiu, a ideia desse vídeo surgiu, porque muitas vezes vocês acabam comentando isso nos vídeos, cara. Como se fosse mas não, pô, eu vou manter a texto baixo aqui porque eu quero preservar cabelo. E, cara, é uma saída que não existe, entendeu? Uma saída que não existe. Infelizmente não existe. Assim, a saída pro cara que é calvo em si, das duas uma, ou é raspar a cabeça, tá? Das três uma, talvez. Não, das duas uma. Ou é raspar a cabeça, ou é fazer transplante. Tá? Isso porque até o tratamento com dudasterida e finasterida, aí os caras passam minoxidil também para ajudar no aumento de circulação de sangue ali e tudo mais, e nutrir mais o folículo. Mas, cara, são coisas que não resolvem o problema, sabe? Não resolvem o problema. E eu vou te mandar real, cara, eu vou te mandar real. Não resolvem o problema e você fica sempre com uma. Como eu posso dizer? Com uma. Qual que é a palavra, cara? Com uma insegurança em cima disso. Entendeu? Então, cara, hoje eu uso os cabelos mais raspado aqui. Você vê que não tem muito cabelo, não, cara. Você vê que, não tem, você vê que aqui, por exemplo, ó, aqui tem mais cabelo, mas como ele cresce pro lado, como ele cresce pra baixo, né? A orientação do folículo, o fio é essa. Aqui, pô, me parece que tá sempre com mais cabelo do que aqui em cima, né? E aqui em cima tem muito pouco, cara, tem muito pouco, tá? E eu vou te mandar real, cara, vou te mandar real. Eu já fiz transplante de cabelo. Esse foi em 2019, eu acho. 2019. Tem uns 5, 6 anos que eu fiz transplante de cabelo. Na época, muito antes de ser moda, muito antes de ser tudo isso aí. Então, eu não tinha nada de cabelo aqui em cima, cara. Nada. Cadê? Aqui, ó. Fiz o cascão na época. Não tinha nada de cabelo, nada de cabelo. Cara, assim, quem sabe até botar uma foto. Então eu vou botar uma foto aqui pra você ver depois. Mas eu não tinha nada de cabelo aqui, cara. Nada. Com 299 de texto. Entendeu? Então, quer dizer que então, se eu tivesse mantido. Não, nada a ver, cara. Nada a ver. E esse que eu quero que você pegue do vídeo aqui, entendeu? E é por isso que, pô, texto alta, dentro dos limites naturais, não vai te deixar calmo, cara. Porque a genética já decidiu por você. Já vai decidir por você, entendeu? Então, é claro, se você for acelerar aqui, pô, quero tomar um anabolizante, ficar com 5 mil de texto. Porra, 5 mil de texto não dá, né, cara? Aí, obviamente, você vai ter muita mais conversão de DHT. E aí, pode ser que, por mais que seu folículo seja menos sensível, você tem uma predisposição a ter, como que chama? Ter cabelo ainda, manter cabelo o resto da vida, acontece que você acaba desenvolvendo e acelerando esse processo, porque justamente você está entregando muito mais do que o limite natural. Muito mais do que o seu corpo naturalmente já teria que sobrecarregar. Então, cara, memorize essas três coisas, né? Primeiro, não existe tratamento para queda de cabelo que envolva baixar texto. Não existe isso aí, não tem isso, tá? O tratamento é envolvendo finasterida e dudasterida para bloquear a 5-alfa-redutase. Então, justamente para bloquear o DHT. Tá? Segundo, cara, ter testosterona alta ou baixa dentro dos níveis naturais não vai influenciar, porque a genética já escolheu por você. Então, não vai influenciar nesse sentido. E, cara, se fosse texto alto igual a calvície, a gente já teria. Não precisa nem fazer mais exame, pô. Não precisa nem fazer exame. É só você regular pelo tanto de cabelo que o cara tem. Né? Então, texto alto, todo cabeludo. Aliás, texto alto todo mundo seria calvo, e texto baixo todo mundo é cabeludo. Né?
Ou então todo mundo tem testo alta seria calvo, enfim. Cara, se você for e isso é uma parada que é uma insegurança muito grande pro homem muitas vezes, né. Então, se eu tiver uma recomendação pra você, cara, não permita com que você tenha 2 grandes pontos negativos na sua vida. Olha que coisa, né. Então, que a calvície te deixe pra baixo, e junto disso, você ainda fique com texto baixa, por conta do estilo de vida, tá, por conta do estilo de vida. Então, você come mal, você treina mal, você dorme mal, você faz tudo errado. E aí, além de ser calvo, você tá com baixa energia, baixa disposição, baixa libido, baixa potência, todas essas coisas. Então, eu sempre falo pra rapaziada dentro do Testosterona Blindada que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui pra 953 de testosterona, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. E eu não canso de falar pra rapaziada que é o seguinte, cara, você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem, com as cartas que Deus te deu. Então, pô, das duas uma, cara, ou tu assume a careca, raspa a cabeça mesmo, ou você faz um transplante, mas acelera, cara, acelera nisso aí. No sentido de não deixar com que isso aí se torne mais um problema pra você. Beleza, irmão? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, cara. Bora trocar essa ideia. Deixa um comentário aqui embaixo. E também, se você curtiu esse vídeo, tenho certeza que você vai curtir este outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, cara, logo na sequência, onde eu te explico o que você pode fazer para dar esse primeiro passo e aumentar a sua testosterona de forma 100% natural. Beleza, meu querido? É isso aí. Tamo junto e até a próxima.